Olha só, hoje eu vou te ensinar como que você cria um ambiente de testes na sua máquina com o Supabase CLI para você poder desenvolver novas funcionalidades do seu aplicativo, do seu SaaS, de forma segura. E por que isso é tão importante de ter esse ambiente de testes? Principalmente se você é alguém que já tem um produto no mercado, que já tem diversos usuários utilizando, é muito importante que você tenha um processo de desenvolvimento muito bem definido para evitar que algum dia você suba alguma modificação errada e acabe derrubando a sua aplicação para os seus usuários finais. Por isso hoje eu vou te ensinar como que você cria esse ambiente para não correr esse risco. E aí como que vai funcionar? Eu criei aqui rapidamente o Gasto Rápido, um projetinho com o Lovable de controle financeiro, e a nossa missão é conseguir criar esse ambiente local, desenvolver uma nova funcionalidade que vai ser o quê? Eu quero adicionar aqui um novo campo na hora de eu registrar uma transação, que eu vou querer escolher uma conta bancária específica para onde vai essa transação. E aí depois que a gente testar isso, tiver tudo certo, a gente sobe para a versão de produção, que é essa daqui. Para exemplificar um pouco melhor o fluxo do desenvolvimento que a gente vai seguir aqui, vai ser o seguinte. Muito provavelmente hoje você já tenha esse front-end aqui no Lovable, na Vercel ou em qualquer outra plataforma de hospedagem com o teu React, com o Next, que está consumindo um Supabase de produção. E você está desenvolvendo diretamente nesses dois aqui, fazendo alterações no Supabase e no React, subindo ali diretamente na main, que é o repositório do GitHub. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cópia, né? A gente vai clonar esse repositório do projeto na nossa máquina, para um desenvolvimento local. A gente vai criar uma versão dela ali para funcionalidade específica. A gente vai clonar o nosso Supabase ali com o Supabase CLI, puxando toda a estrutura da versão ali de produção. E aí a gente vai desenvolver tudo que a gente precisa aqui, vai desenvolver tudo que a gente precisa de banco de dados aqui, e aí depois a gente faz o merge, ou seja, a gente pega todas as alterações que a gente fez aqui no nosso código do front-end no ambiente local e vai enviar para o nosso remote, onde tem a versão de produção rodando, que vai ser atualizada, e a mesma coisa pro Supabase. A gente vai usar esse comandinho aqui, Supabase dbpush, que ele vai enviar as alterações que a gente fizer do banco de dados para a produção. Você vai entender com mais calma quando eu estiver fazendo na prática, mas esse é o fluxo aqui que eu até sugiro você implementar no teu dia a dia aí, na hora de desenvolver novas funcionalidades. Bom, então para a gente começar, a primeira coisa que você tem que fazer é subir o teu projeto no GitHub. Se você ainda não tem uma conta no GitHub, você pode criar diretamente aqui. Se você estiver utilizando aqui o Lovable, é só fazer a integração com o GitHub. Você vai criar uma conta, você vai vincular. Eu já coloquei aqui o repositório do Gasto Rápido. E aí o que a gente pode fazer aqui? A gente clica aqui, que ele vai aparecer o nosso repositório. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse link aqui. Se você ainda não tem o Git instalado na tua máquina, é só vir aqui, ó, Git install, e colocar se você é Windows, se você é Mac. E aí eu vou abrir aqui uma nova pasta no terminal. E aí eu vou dar um git clone e vou passar esse link. Na verdade aqui ele já existe. Agora sim, eu vou clonar aqui o repositório, ou seja, eu estou trazendo todo o código que eu tenho lá na nuvem para a minha máquina. Vou colocar aqui cd e o nome da pasta, Gastor Rápido. E daí, dá um clear aqui, eu já vou dar um npm install para ele instalar todas as dependências aqui que a gente precisa para rodar o projeto. Uma coisa que eu sugiro vocês não fazerem é enviar esse .env aqui para o GitHub. Não é uma boa prática de segurança. Provavelmente o Lovable enviou isso sozinho, mas aqui a gente contém todas as credenciais, né, que o projeto ele tem. Obviamente aqui é um projeto de teste, então não tem problema, mas toma muito cuidado, principalmente se o seu repositório ele tiver como público. Próxima coisa que você vai ter que instalar é o Docker. Eu gosto muito aqui do Orbstack.
ele já tem uma versão para Mac, eu não sei se tem para Windows, mas é muito simples de utilizar. Instala ele, porque a gente vai precisar dele para instalar depois o Supabase CLI, que é bem simples também de instalar, é só você entrar aqui. E aí a próxima coisa que você tem que instalar é o Supabase CLI, que é a ferramenta de linha de comando do Supabase para auxiliar a gente aqui. Eu não sei porquê, ele está entrando nesse link aqui que está um pouco desatualizado. Então aqui ele tem a versão para você instalar com o NPM, mas se você vier aqui ó, em mostrar mais com a visão geral criada por IA, ele vai dar aqui para você instalar com o Brill para o Mac. Eu recomendo você fazer essa instalação, tá? E aí uma vez que você já tiver instalado o Supabase, aí sim a gente já consegue começar a brincar. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o nosso terminal e eu vou abrir ele. Primeira coisa que eu quero é rodar esse projeto localmente. Então como que a gente vai fazer aqui? Eu já instalei todas as dependências, né, com o npm install, agora a gente vai dar um npm run dev, provavelmente esse é o comando que a gente pode ver aqui no... cadê o package? Run dev, ele vai rodar a versão de desenvolvimento. E aí a gente já consegue ver aqui ele rodando. Muito provavelmente ele pegou aqui ó, a minha sessão já que estava logada no browser, então ele está com os dados de produção. Por quê? Porque ele está apontando para o .env de produção. Por isso que eu falei que é muito importante não subir esse arquivo no GitHub, porque ele tem suas credenciais. Agora, o que eu quero fazer aqui? Eu quero clonar o meu banco de produção na minha máquina. Como que a gente vai fazer isso? Abre um novo terminal aqui, vou até parar aqui o desenvolvimento, e a gente vai dar um supabase init. Se você, na verdade, estiver começando com o supabase agora, você vai dar um supabase init para ele criar essa pastinha. Percebe que ela tem alguns arquivos aqui de seed, de migrations. Eu já vou explicar um pouco mais sobre o que é isso, mas se você já tem a pasta supabase aí no teu projeto, porque a IA colocou e tudo mais, você vai dar um supabase login. Ele vai fazer você autenticar a sua conta para vincular a tua conta com o teu banco de produção. E agora o próximo passo, supabase link. E aí a gente tem aqui ó, o gasto rápido para você vincular o que está ali no teu projeto local com o banco de produção. Terminou aqui o link. Maravilha, agora é só a gente dar um supabase start. Se você não tiver com o Orbstack aberto, abre ele. E agora ele vai começar a rodar todas as imagens aí para conseguir fazer funcionar o nosso banco local. Bom, olha que legal, galera. Ele terminou aqui de fazer a instalação e ele já me deu algumas informações. Então, ferramentas de desenvolvimento. Então aqui eu tenho o Studio que já está rolando aqui. Então se eu abrir, ó, percebe aqui ó, o endereço, ele está rodando no endereço local. A gente já tem um supabase aqui com o nosso banco de produção. Eu já vou explicar um pouco melhor como que ele fez isso. E a gente tem aqui o MCP, e-mail pitch também, se você quiser trabalhar com e-mails localmente. A gente tem aqui o Project URL, a Database URL e as keys também para a gente utilizar aqui ó, no .env. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, vou comentar e aí eu vou pegar aqui ó, Publishable Key e eu vou pegar aqui o Project URL que a gente vai trocar aqui. Agora, quando eu rodar de novo, você vai ver que agora a gente vai entrar numa versão local. Como que eu sei? Eu vou pegar aqui para vocês verem. Aqui a gente está na URL de produção. Eu vou colocar aqui uma conta que eu acabei de criar e ele vai entrar. Dá um F5 aqui que ele tá com um bugzinho pelo visto. Pegou. Vou fazer essa mesma coisa aqui no que a gente está rodando no localhost 8080. E você vai ver que ele não vai funcionar. E-mail e senha incorretos. Por quê? Porque ele está apontando agora pro banco de desenvolvimento. Se eu vier aqui em Authentication, eu não tenho as informações que eu tinha lá no meu banco de produção. E como que funcionou tudo isso? Como que do nada surgiu aqui, se a gente vê aqui ó, a tabela Transactions, e aí a gente tem também aqui no nosso em produção, também tem uma tabela Transactions.
só que com dados totalmente diferentes. Ó, aqui tem duas coisas só. E aqui no nosso a gente tem muito mais. O que acontece? Quando a gente roda o Supabase CLI aqui, ele vai olhar para duas coisas no nosso projeto. A primeira delas são as migrations e a segunda é o seed. As migrations nada mais são do que arquivos que a gente utiliza para versionar o nosso banco de dados. Então, se você perceber aqui, a gente tem um arquivo de migration que ele cria alguns types, ele cria algumas tabelas. Isso foram arquivos que provavelmente o Lovable ele criou e já colocou aí. Então a gente tem aqui um outro script para alterar a tabela transaction e perceba que é um histórico do que foi acontecendo ao longo do tempo. E aí basicamente quando a gente roda aqui o Supabase, ele vai pegar e ele vai rodar todos esses dados aqui, todos esses arquivos para a gente ter a mesma versão estrutural do teu banco de produção e aqui no banco local. E a mesma coisa se aplica para o seed. O seed ele é um arquivo que a gente alimenta o nosso banco de testes. Então aqui eu consigo colocar vários valores de teste para que toda vez que eu rode ou resete o meu banco local, ele preencha as informações com o que eu desejar aqui. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e quero, sei lá, vamos supor que eu alterei essa coluna, alterei um valor aqui e eu não quero mais. Eu vou usar esse comandinho aqui, supabase db reset. O que ele vai fazer? Ele vai resetar o meu banco, ele vai rodar as migrations de novo, ele vai rodar a seed de novo e vai voltar para o que era antes. Você vai ver que depois que ele terminar aqui, não vai ter mais essas alterações que eu fiz. Ele vai rodar, ele vai voltar para um histórico anterior. Olha que legal, ele terminou aqui. Se eu der um F5, aqui ó, restaurante, Uber, ele não está mais com aquela alteração que eu fiz. Isso serve, aqui eu alterei um dado de uma tabela, mas serve se você alterar uma coluna errada, fazer alguma modificação, é justamente para isso que serve o Supabase CLI. Cara, se errou alguma coisa, Supabase db reset para resetar o teu banco local, ele não vai resetar o teu banco de produção, certo? Agora a gente tem uma missão aqui. Uma vez que a gente... deixa eu antes até logar numa conta aqui de teste, ó, vou criar um outro teste1@gmail.com. Pronto, agora sim eu estou logado. Vamos ver se está funcionando. Boa. Funcionando tudo ok. Nosso próximo objetivo aqui é, de fato, agora desenvolver o que a gente precisa desenvolver, garantir que tá tudo certo, sem misturar conversão de produção, e aí, quando tiver tudo certo, aí a gente faz esse deploy. E aí agora eu vou colocar o meu prompt aqui para o Cloud me ajudar no desenvolvimento dessa nova feature. E o que é importante? Como a gente vai mexer com como a gente vai fazer uma alteração no banco de dados, na verdade criar uma nova tabela, eu vou já treinar ele aqui e você pode, se você estiver usando o Cloud, tem um arquivo chamado cloud.md que daí você altera ele lá também, instruindo ele a sempre quando a gente for mexer com alterações do banco, a gente vai criar uma nova migration. E como que a gente cria essa migration? Cria migration utilizando o comando supabase migration new migration name. E aí a gente passa aqui para ele entender que ele vai ter que rodar esse comando para criar uma nova migration. Você vai ver que ela vai aparecer aqui para a gente. Então eu vou deixar aqui bem aberto esse comando mesmo, mais para ele ser bem livre na hora de desenvolver. Vamos esperar que ele terminar de criar os arquivos. Olha que legal, ele já perguntou aqui se ele pode rodar esse comando, então fica npx supabase migration new. E aí ele colocou um nome aqui para migration add bank accounts. Então eu vou aprovar e aí você vai ver que foi criado um novo arquivo de migration aqui. Vamos esperar ele, olha lá, ele já colocou aqui o que a gente precisa fazer de alteração no banco. E aí você vai perguntar, tá, mas como que disso daqui vai parar lá para o nosso supabase local?
A gente vai ter um comandinho aqui que eu já vou até rodar ele, não tem problema enquanto o Cloud ele termina o desenvolvimento aqui, que é o supabase migration up. E aí, olha que legal, ele vai conectar no banco local, aplicou as migrations e aí terminou aqui de finalizar. Então, se eu vier aqui em Table Editor, eu já vejo que tem Bank Accounts. Eu já vejo que tem uma modificação. Obviamente, vamos voltar lá no nosso supabase de produção. A gente vai ver que essa tabela não está aqui. Por quê? Porque a gente tem um ambiente local, certo? Agora, vamos esperar ele terminar e depois eu vou ensinar você a como fazer esse push para o teu ambiente de produção. E aí perceba que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o banco de dados do supabase, que a gente tem que fazer o push das alterações do banco, e a outra coisa é a alteração do nosso código da aplicação que está consumindo o nosso supabase aqui. Bem importante entender que tem diferença das duas coisas aqui. Vamos esperar ele terminar aqui de fazer a alteração e testar localmente antes de subir, obviamente. Olha aí, ele terminou aqui já. Vamos fazer o teste então. Deixa eu dar um F5 aqui. A gente tem aqui, então nova conta. Vou colocar Nubank. Obviamente, em um produto ali real, a gente colocaria mais informações, mas aqui tá ótimo. Por enquanto, vamos cadastrar uma nova despesa, aluguel. Tipo, saída, conta bancária Nubank. Vou adicionar uma despesa. Que legal, Nubank aqui. Vamos ver no banco de dados como que ficou. Deixa eu atualizar. Ele já está aqui cadastrando no Nubank. Na Transaction, agora a gente já tem que fechar essa aba aqui. O Bank Account ID. Pô, muito legal mesmo. Bom, testamos a funcionalidade. Tá show demais. Agora eu quero subir tudo isso para produção. Então a gente tem duas coisas. Lembra que a gente tem duas coisas aqui para subir. Primeiro de tudo, a parte do banco de dados e segundo é a parte dos arquivos da nossa aplicação. O que eu vou fazer aqui? O ideal é você trabalhar, quando a gente está falando do GitHub, do Git em si, com um Git Flow, tem vários fluxos de desenvolvimento onde você cria branches separadas, que são ramificações do seu código para você fazer modificações e depois juntar isso com a versão de produção, enfim. Mas aqui eu vou ser mais sucinto, eu vou colocar tudo na main mesmo, que é a versão de produção, mas em uma empresa com processos bem desenvolvidos, isso não seria o ideal, já deixando muito bem claro, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui, então eu vou até pedir para a IA, faça o commit alterações. Ela vai escrever a mensagem de commit muito melhor do que eu. E aí você vai ver que ela já vai subir. Isso aqui acontece. Se ela já subir isso daqui sem eu fazer alteração no banco, vocês vão ver o que vai acontecer. A gente vai ter lá no nosso banco de produção a alteração. Na verdade, a gente vai ter lá no nosso projeto, né, no SaaS rodando ali a alteração da conta bancária, mas por debaixo dos panos a gente ainda não vai ter atualizado o banco de dados, então daí pode dar problema. Então, por isso que é muito importante você sempre fazer o deploy ao mesmo tempo, às vezes até entender, pô, isso daqui tem que vir antes do que esse para não ter problema. Então eu vou subir aqui as modificações do arquivo, vou fazer um push aqui, só clicar aqui, ou pedir para ela fazer mesmo, mas é super simples, escrever um git push aqui. E agora a gente tem que subir a nossa alteração do banco de dados para produção. Como que a gente vai fazer? Super simples, supabase, db push. Ele vai me dar aqui um errinho porque a gente não tem todos os arquivos aqui instalados, então eu vou colocar um supabase include all. Geralmente é uma vez só que acontece isso. Ele vai pedir para aplicar. Ele só está dando um erro aqui porque a gente já tem essas migrations lá rodadas, porque eu fiz alguns outros testes, mas muito provavelmente isso não vai acontecer com você, tá? Eu vou só comentar elas aqui mesmo para a gente não ter nenhum problema de compatibilidade, mas no seu caso
não vai aparecer, pode ficar tranquilo. A gente vai aprovar aqui e ele vai rodar todas essas migrations no nosso banco de produção. Então, se a gente voltar aqui agora, olha que legal, a gente já tem aqui as duas tabelas. Olha que show demais. Vamos ver se o Lovebo ele pegou aqui, ó, ele já pegou, então ele já está aqui com conta bancária. Eu já consigo criar, ele deslogou aqui, Gabriel 2. E é isso, galera. Animal, cara, animal. Consegui finalmente gravar esse vídeo aqui, eu tava enrolando demais para gravar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu aumentar minha tela aqui um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero trazer mais desse tipo de conteúdo aqui, de processo de desenvolvimento, conteúdos voltados para IA, desenvolvimento com IA, boas práticas, segurança, enfim. Gosto que vocês deixem aí sugestões também do que vocês querem que eu produza de conteúdo. Eu tenho um grupo no WhatsApp também sobre SaaS e IA. Se você quiser participar, é só clicar aqui, ó, acessar o link aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal também, deixar o seu like e eu espero você no próximo vídeo. Espero que tenha ajudado de alguma forma e não esquece de deixar a tua dúvida, teu comentário aqui na descrição. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Valeu!